O 5º episódio da série Outlander foi sensacional e eu tenho muita coisa pra comentar com vocês, então eu vou dividir os vídeos por personagem. Então esse aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a Brianna e o Roger no presente, em 1980. 2 pontos principais sobre eles nesse episódio. Aquele negócio que a Brianna atravessa, que ela ouve um barulho e tudo mais, e a pessoa que tá rondando a casa deles. Mas antes da gente falar desses 2 eventos grandes, né, vamos chamar assim, vamos falar dos detalhes que aconteceu antes disso. Em relação à leitura das cartas, a Brianna ela fica apreensiva para ler todas de uma vez ou não, se ela espera, quanto tempo de intervalo que vai ter entre uma carta e a outra. Por quê? Porque ela acha que enquanto ela puder ler as cartas, os pais delas ainda estão vivos. Que a partir do momento que ela lê a última carta, acabou. Vai ser como se ela sentisse que eles tivessem morrido, apesar de eles não estarem mais vivos ali no presente. Nessa carta que eles abrem nesse episódio, o Roger até sugere comparar com a história real, pegar a data da carta em que eles estão lá no Forte de Conderonga e ver o que aconteceu no forte. Só que na série, a Brianna ela não deixa, ela fala, não, vamos esperar. Mas no livro, eles comparam sim, e ainda fazem cálculos do tipo, olha, esse aqui aconteceu na data tal, o que aconteceu lá no forte na história real foi na data tal, então daqui tantos dias vai acontecer tal coisa, mas ainda tem mais um monte de carta ali na caixa, então eles sobreviveram lá no forte, isso a gente pode ter certeza. Além disso, a gente vê também o Jamie falando que sente falta do avô. Ele diz que ele tá ali e ele constrói uma pirâmide de pedrinhas pro túmulo dele. A gente só vê essas pedrinhas no final do episódio, quando a Brianna conversa com o pai dela. Que convenhamos, que cena mais linda, gente. Nossa, eu fiquei apaixonada nesse detalhe. E o Jamie diz que toda vez que ele vai naquele local, ele deixa uma pedrinha pro vô dele. Que esse é o jeito certo de se construir uma pirâmide de pedrinhas. Quando a Brianna conversa com o Jamie e descobre que ele tá ali construindo essa pirâmide, ela até fala, não, deixa eu colocar uma pedrinha aqui pro seu avô também. E aí a gente consegue sentir o tanto que a Brianna sente falta dos pais dela, o tanto que ela fica preocupada e sentida de ter voltado no tempo, apesar de ter sido algo de extrema importância, porque sem voltar para o presente, eles não conseguiriam dar o tratamento adequado para Mandy. Outra coisa que acontece é que o Jamie chega mais cedo da escola e o Roger acha estranho, ele tá ali naquele horário e o Jamie tá chateado e ele esconde ali naquele, vamos chamar de sala, eu não sei nem como é que é o nome daquele negócio que ele ficou lá. E eles têm aquela conversa em que o Jamie fala que a professora puxou a orelha dele, que o diretor bateu nele porque ele falou em gaélico. Isso na série acontece muito rápido, gente. No livro tem tanto detalhe, eu vou contar aqui pra vocês agora porque é um negócio assim que mostra pra gente exatamente a relação que o Roger tem com o Jamie. E no livro, o Jamie chega mais cedo da escola, do mesmo jeito ali, o Roger suspeita dele estar ali naquele horário, só porque o Jamie, ele meio que foge de casa. Ele pega umas comidinhas ali e vai embora. E o Roger percebe que ele tá se afastando da casa e vai lá pra poder ver, mas o que tá acontecendo? Onde o Jamie tá indo? Como assim, né? No episódio anterior, a gente vê a preocupação do Roger e da Brianna em relação ao Jamie, dele tá vendo esses pixies ou Nicodeme. Não tenho certeza como é que eles traduziram isso no português, né? Mas no inglês tá assim. Vamos seguir. E o fato dele tá às vezes mentindo, alguma coisinha, então a gente vê uma preocupação ali do Roger e da Brianna em relação ao Jamie. E no livro, o Roger comenta que na semana anterior a esse ocorrido do Jamie falar em gaélico e ser punido por conta disso, tinha um rato no alicerce da escola. O Jamie, ele preparou uma armadilha pro rato, para poder pegar esse rato. E no intervalo da aula, ele foi lá, pegou o rato, que já tinha morrido, e começou a tirar a pele do rato. Abre aspas, de maneira muito eficiente para a admiração de seus colegas garotos e horror das meninas. Sua professora não ficara muito satisfeita. O diretor parabenizou a habilidade de Jamie, mas pediu para ele não fazer mais isso e deixou o menino ficar com a pele do rato. Fecha aspas. O Roger ainda pega a pele do rato e pendura na porta do barracão de ferramentas. Então a gente percebe o tanto que o Jamie é uma criança assim, levada, vamos dizer assim, e como que é essa relação de pai para filho. E quando o Roger vê que o Jamie tá se afastando da casa, ele decide seguir o Jamie para poder ver aonde que ele tá indo. Tipo assim, mas deixa eu ver, né? Até onde que ele vai. O Roger percebe então que o Jamie tá indo para as colinas e ele percebe que ele tá indo lá para a caverna Dambonnet. Que caverna que é essa? A caverna que o Jamie morou por 7 anos depois da Batalha de Culloden. O Jamie ele contou sobre essa caverna pro Jamie lá no passado. E isso é muito importante pra gente ter uma noção do vínculo que o Jamie tinha com o avô. Nas temporadas passadas não deu muito tempo assim da série explorar essa relação entre os dois, tem muitos detalhes no livro,
Mas é importante que a gente tenha em mente e veja isso nas entrelinhas da série, pegar isso pelas falas, como quando o Jamie comenta que ele e o neto dele descobriram a caverna do Espanhol. E enquanto o Roger seguia o Jamie, ele encontra uma rocha grande e esbranquiçada, que é conhecida localmente como o Salto do Barril, que era uma rocha chamada assim depois que o criado do Dambonnet, que estava levando cerveja para o seu patrão que estava escondido, ele se depara com um grupo de soldados ingleses e se recusa a entregar esse barril que ele carregava de cerveja. Então os ingleses amputaram a mão dele. Quem é esse? O Fergus. Então o Roger vê aquela rocha ali, que é uma rocha que marca a entrada da caverna do Dambonnet, e ele fica lembrando do Fergus e pensa, nossa, né, como foi difícil aqui essa situação e tudo mais. E enquanto o Roger tá seguindo o Jamie, percebe que ele tá indo lá para essa caverna, ele avista um cervo e percebe que é uma situação de perigo. Então o Roger, ele grita ao Jamie, ele fica muito preocupado. O Jamie responde o pai dele, ele aparece ali, os dois se encontram. O Roger fica aliviado, né, de estar ali com o filho dele e ainda pergunta pra ele, mas você tava pensando em passar um tempo na caverna aí do seu avô? Porque eu tô vendo que você tá aí com maçã, um pedaço de queijo, um pacote de biscoito de chocolate. O Jamie diz que sim e leva o Roger até a caverna. Lá na caverna, o Jamie conta pro Roger que ele levou uma surra de cinta. Que primeiro um colega dele falou que ele, a irmã dele, o pai dele e a mãe dele iam para o inferno. O Jamie responde que ele iria ver ele lá, do mesmo jeito que a gente vê ele na série, que ficou bem bacana. Só que ele responde isso em gaélico. A professora ouviu, puxou a orelha dele. O Jamie falou mais coisas em gaélico pra professora, que a professora não entendia gaélico. Tem uma gritaria de alunos, o diretor chega e dá 3 cintadas no Jamie. Apesar de ter faltado esses detalhes que a gente vê no livro, dá pra entender ali na série todo esse contexto ali do gaélico, dessa relação do Roger com o Jamie, mas são histórias bem legais a gente ver e saber o que aconteceu. Mas vamos falar agora um pouquinho da Brianna e do Roger. A gente vê nesse episódio um casal bem sintonizado e apaixonado que resolve os problemas de forma muito rápida e amistosa. No livro a gente vê algumas faíscas entre eles, pois o emprego que a Brianna consegue é algo do tipo assim, a gente precisa de dinheiro, um de nós tem que trabalhar. Tem todo um contexto envolvendo a atividade religiosa dos dois. Eu vou esperar mais alguns episódios para ver se eles trazem essa informação em algum momento pra gente poder comparar, mas eu acho que eles não vão falar nada sobre isso. E eu quero saber de você, você achou estranho até então do porquê que só a Brianna trabalha e o Roger não? Como que fica essa informação no meio do relacionamento deles? Vamos ver se a série traz alguma coisinha para depois eu te contar o que acontece no livro em relação a isso. E por falar no trabalho da Brianna, vamos falar sobre o fato de que ela fica presa ali no túnel, que os colegas dela pregam uma peça nela. Observa que na hora que ela vai entrar no túnel, eles entregam as chaves e uma lanterna para ela. Só que eles trancam ela lá dentro. E quando ela percebe que ela tá trancada, né, que ela vê toda aquela situação, ela analisa as chaves e vê que aquele molho de chaves não tem a chave da entrada do túnel e que a lanterna tá sem pilhas. E ainda pensa assim, nossa, eles já me entregaram isso mal intencionados. Eles tiraram de propósito a chave daqui e as pilhas da lanterna daqui para me deixar nessa situação. Ela tenta lembrar daquelas plantas do túnel que ela tinha visto na noite anterior para poder ver se ela conseguia sair dali. A gente vê a Brianna andando pelo túnel até chegar naquela parte suspeita, com barulho muito alto, que tem uma aparência assim, até meio azulada, não sei se eu que vi esse azulão ou estava lá mesmo. Mas a gente vê que tem alguma coisa ali, aquela luminosidade. No livro, tá tudo escuro nessa hora. Ela entra numa locomotiva, num carrinho ali no meio do túnel, né, que leva as coisas. E esse carro lá, essa locomotiva, ele tem um botão vermelho que é a única luminosidade que ela via. E ela vai avançando nessa locomotiva devagarzinho, porque ela não sabe onde tem curva, onde não tem. Porque avançar 1,5 km tateando um túnel escuro, cheio de cabos de alta voltagem, não era uma boa ideia. Agora atenção, ó, possivelmente eu devo falar um spoiler aqui nos próximos minutos. Então se você não quer saber, eu agradeço a sua atenção até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tá aqui na tela o minuto do vídeo que acaba essa parte que eu vou falar esses detalhes, caso você queira ir mais pra frente do vídeo, pra gente conversar sobre a pessoa estranha que tá rondando a casa. E assim, não é bem um spoiler, mas é uma descrição da Brianna em relação a esse ocorrido e os detalhes sobre isso que tem ali no túnel. Pode ser que no próximo episódio a Brianna vai descrever isso para o Roger. A gente vê ali no preview do próximo episódio, eles olhando um mapa e isso está relacionado. Então se você não quer saber e quer ver isso em primeira mão na série, espere o episódio dessa semana e avança para esse minuto que está escrito aqui no vídeo. Então bora lá. Aconteceu o seguinte, eu vou até ler aqui do livro para você sentir o tanto que isso foi forte. A Brianna estava ali naquela locomotiva e de repente foi atingida no escuro. Por uma fração de segundo, achou que alguém colocara um cabo elétrico na linha do trem.
No instante seguinte, um som, que não era verdadeiramente um som, tamborilou pelo seu corpo, pinçando cada nervo e fazendo sua visão embranquecer. Em seguida, sua mão roçou pela superfície da rocha e ela compreendeu que ela havia caído por cima do painel. Estava pendurada para fora do minúsculo carro e prestes a despencar na escuridão. A gente percebe que foi um baque muito forte. A Brianna tá ali de repente do nada. Nossa, o que aconteceu? Um cabo aqui na linha do trem. Eu vou cair do carrinho aqui, escuro, eu não sei onde eu tô. E ela fica muito preocupada com isso, por essa sensação que ela sentiu, porque ela já sentiu essa sensação antes. 2 vezes, para ser precisa. Quando? Quando ela atravessou as pedras. Abre aspas. Não podia estar enganada. Já atravessara o tempo 2 vezes e conhecia a sensação. Mas essa não fora nem de longe tão impressionante. Sua pele ainda formigava, seus nervos saltavam e os ouvidos zumbiam como se tivesse enfiado a cabeça em um vespeiro. Mas se sentia intacta. Era como se um arame em brasa a tivesse dividido ao meio. Não tivera a terrível sensação de estar desmembrada, fisicamente virada pelo avesso. Então ela fica muito preocupada e muito sentida nesse momento que ela passa por esse pedaço que tem alguma coisa ali. E ela fica preocupada daquilo ali ser uma passagem, ser um portal do tempo e ela ter voltado no tempo de novo. E ela fica mais preocupada ainda porque a Brianna ela é engenheira, gente. Ela é muito racional. E ela pensa assim, se eu tiver voltado no tempo, esse túnel aqui ele foi construído há 25 anos. Então se eu voltar mais de 25 anos no tempo, nesse momento aqui, não tem túnel aqui. É só a rocha, é só a montanha. Então eu estaria aqui no meio da rocha, né? Então não ia funcionar, eu ia morrer aqui, então tá errado. Não atravessei no tempo. Então ela chega a essa conclusão, mas ainda assim ela fica com receio, porque ela tem os filhos dela ali, ela tem o marido dela ali. Será que depois que ela passou por esse pedaço ali, é a mesma quinta-feira que ela entrou no túnel? É o mesmo dia? E ela fica muito preocupada. Ela continua avançando até chegar numa porta de metal, e essa porta de metal ela dá direto numa sala, num escritório ali. E na hora que ela abre essa porta, ela vê o Rob Cameron e os colegas lá que prenderam ela lá do outro lado. E o Rob diz, sabia que você conseguiria, benzinha. E um dos colegas diz que pagaria uma cerveja para ela depois do trabalho por ela ter conseguido sair. Ela diz para não chamar ela de benzinho. E ele responde, como quiser, chefe. E foi muito bacana na série a gente ver, isso aí um pouquinho diferente, a gente vê na série ela no bar com o pessoal. Porque no livro isso não fica muito claro, não tem a descrição dela lá no bar com o pessoal. Só fica a menção de que os colegas pagariam essa cerveja para ela. Eu gosto muito de ver como a série complementa o livro com essas cenas que às vezes passam despercebidas no livro, que é só um comentário da autora, e eles exploram isso na série. Mas em contrapartida tem muita coisa que tem no livro que eles não exploram na série. Agora vamos falar da pessoa que ronda a casa. Calma que no próximo episódio o Roger já descobre quem que é essa pessoa e você também vai descobrir. O que eu quero comentar aqui é que no livro acontecem mais incidentes, além do que eles veem o lixo ali rapidamente ali perto de Lallybrook. Então não é em um dia que ele vê o lixo de manhã, quando o James chega da escola, e à noite a Mandy grita, assusta, fala que viu alguém ali e eles já ficam preocupados. Isso já vem se arrastando há algum tempo, eles vão pegando umas dicas ali no ar, eles suspeitam que tem alguém rondando a casa por um período de tempo maior, não é de um dia para o outro. Eles até chegam, a Brianna e o Roger chegam até a teorizar quem é que pode ser. Então eles começam a analisar a situação, mas vamos ver esse contexto aqui, tem essa informação aqui, tem essa outra aqui. Eu não vou falar mais detalhes sobre isso, porque eu vou esperar o próximo episódio, porque tá tão pertinho o próximo episódio, gente, e eu não quero estragar a sua experiência de descobrir isso na série. Não se esquece de assistir a análise dos outros personagens desse episódio, os vídeos estão aqui na tela. Se não tiver nenhum ainda, é porque eu ainda tô terminando de editar e vai subir rapidinho, mas fica de olho. Clica no sininho aqui das notificações do canal para você receber a notificação toda vez que sair um vídeo novo dessas análises dos episódios e dos personagens analisando o livro com a série.